Oi, né, pessoal? Estamos no maio, né? Se eu não me engano, maio laranja, que é sobre abusos, né? Principalmente pelo o abuso infantil. E sempre vem as coisas na minha mente quando tem, né? Esses períodos, essas datas, para que possamos lembrar das nossas crianças, né? Escravatura. E eu tava me recordando aqui, certa vez, quando eu era criança, na infância, morava junto com a minha avó, acho que eu já falei isso aqui no canal, e tinha um irmão dela, eu costumava chamar ele do tio da mala de madeira. E às vezes eu apelido esse vídeo como o monstro da mala de madeira, uma coisa assim. Porque é o que a legenda que eu consigo para ele nesse momento. Por quê? Ele vinha, né, de São Paulo uma vez no ano, mas era assim, era uma coisa fiel mesmo. Por exemplo, não lembro o mês, mas se fosse maio, o jeito que a vida é irônica, eu não duvido nada que seja maio, né? Justamente a comemoração, a época, né, do Maio Laranja. Por exemplo, maio podia dar dia 13. Gente, dava dia 12, dia 14. Mas o dia 13 não falhava, né? É como o dia 13 existe, não tem como abolir ele. Era a mesma coisa, era a visita do homem. E quando ele vinha, a princípio, era bem tranquilo. Assim, eu não me lembro muito das vindas dele até a casa da minha avó. Eu lembro mais ou menos de mais ou menos uns 8 anos até mais ou menos uns 10 anos. É as idades que eu lembro, né? Que ele já poderia ter essa postura, mas eu não lembro. E quando esse homem chegava em casa, era um terror. Eu já não gostava de muita visita. A casa da minha avó era muito cheia. Hoje nem acredito que eu sinto falta da minha casa, eu acho minha casa vazia. Mas a casa da minha avó era uma pensão. A pessoa ia pedir uma água, ficava uma semana, ficava 15 dias. E esse irmão da minha avó, né, que é meu tio, chegava. Minha avó ficava na alegria, ia fazer coisa pra ele, né, quitanda, essas coisas. E falava, dá beijo, tio, falava com a gente. E a gente não queria sentar no colo dele. Eu e outras crianças que moravam lá na casa também. Tinha várias. Sempre eu tinha um parente, um tio, sempre morando na casa da minha avó. Então, ó, a casa é abarrotada de criança. Então, acho que esse homem pensava, eu tô na Disney. Porque criança pra eu abusar, aqui é mato. E a minha avó falava, senta no colo dele. Eu falava, não, vovó. Mexendo com a cabeça, né? Porque eu, muito sabe, na minha infância, eu não falava, né? Assim, eu não era muda, mas eu tive uma depressão com muitos traumas, né? Que eu passei, que eu sofri. E eu não falava com qualquer pessoa. Com a minha mãe, saindo no espelho e às vezes. Aí a gente mexia a cabeça, falava, senta no colo dele. Aí certa vez a gente foi dormir. E esse homem sempre dormia, eu não lembro se era no quarto do meio, onde passou o seu quarto da minha avó. E o meu quarto, da minha mãe e dos meus irmãos, era aonde foi o quarto do meu tio e o quarto. Onde o último quarto, antes da minha avó falecer, é onde ela dormia com a minha mãe. E eu tinha muita insônia. Eu não dormia. Não dormia. Eu via tanta coisa. Eu já era muito sensitiva. Às vezes vampiros vinham me visitar. E ninguém acreditava em mim. E eu perdi o sono. E a casa da minha avó, nem todo mundo dormia. Minha avó ficava até 4, 5 horas da manhã. Nisso ela levantava cedo, gente. Aí ficava 3, 4 horas da manhã. Fazendo quitanda, fazendo farofa. Coisa pro meu avô sair no outro dia. Que ele era criador de porcos. Num sítio vizinho. Na rua lá debaixo da rua. E meus tios pra ir pra escola. Gente, era uma casa de 11, 12 cômodos. Tinha hora que às vezes acho que tinha 18, 20 pessoas. Tudo amontoado. E eu levantei, porque eu escutei não sei se foi barulho, uma movimentação, e eu me levantei.
E eu pensei que fosse assim, às vezes minha avó, meu tio. E eu chego, não sei se é na sala e no quarto do lado. Esse tio, né, não sei se eu posso chamar esse homem de tio, tava nesse lugar com crianças que eu morava, não posso revelar, né, que não foi me autorizado. Ele colocava as crianças, todas um ladinho uma da outra. Gente, só de falar me dá repulso. Desculpa. Colocava uma criança uma do ladinho da outra. Como fosse assim. E todas com as calças abaixadas. E eu chegava lá, o gosto desse homem era eu assistir ele abusando dessas crianças. E tinham crianças negras, loiras, brancas, pardas. Mas quando eu olhava para elas, elas estavam até de olho amarelo. E eu imagino por quê, né? Porque ele puxava tanto os orguinhos dessas crianças. Apesar que elas eram crianças, ainda não tinha uma coisa com sexualidade. Mas eu tiro exemplo, assim, uma pessoa que ela mesma se anima, né? Não posso falar aqui, senão o YouTube derruba meu vídeo. A pessoa fica amarela, fica cansada quando ela mesma se resolve, entre aspas, no banheiro. Eu creio que ele puxava tanto essas crianças que elas ficavam amarelas. E eu creio, gente, que saía até sangue. E ele chegou em mim, e eu bobo, olhando, pensei, gente, por que eu não gritei, né? Fui lá, chamei, devia ter chamado minha mãe, minha avó, né? Aí ele falou assim, depois que eu cansava, né, de assistir ele abusando dessas outras crianças, que na maioria, geralmente era mais meninos. Ele falava assim, deixa eu ver se você também tem. E eu tenho essa sensação até hoje, dele pegando em mim, nas minhas partes íntimas, pra falar que, pra ver se eu também tinha um órgão genital masculino. E nisso, quando ele foi pegar em mim, não sei o que aconteceu, se a minha mãe sentiu, ela se levantou e chegou lá. Só que aí, eu não sei o que aconteceu, não lembro. Ela não pegou ele com as crianças todas, né? De calcinha baixada, violentando as crianças, não. Mas a gente só tava do lado dele. A minha mãe falou assim, é como se Deus tivesse acordado minha mãe naquele momento. Porque só Deus sabe que poderia ter feito eu fazer, né? Colocar eu com outra criança. E como se Deus tivesse acordado a minha mãe. Eu vejo cuidado, né? Que Deus já tinha, né? Com a minha vida nessa época. Com a nossa vida, de mim dessas crianças. A minha mãe acordou e falou, o que você tá fazendo aí? Mas por ele ser homem, e eu creio que isso também pode ter acontecido com ela na infância. Que ele era irmão da mãe dela. Frequentava a casa, uma vez por ano. E ela sentiu o perigo ali. E ela foi me arrastando pro quarto. Não sai mais do quarto antes de eu levantar. Com pessoas aqui em casa. E nisso, né, as crianças foram para seus respectivos lugares. E eu fui com a minha mãe. Entrei pra dentro do quarto. E um tempo, não lembro se foi 15 dias, eu ficava olhando dentro da minha calça e pensando, será que eu tenho igual a Deus? Ou seja, né, o que eu quero falar esse dia? O estupro, o abuso, faz a criança perder a identidade. Como aquela política, não sei o que ela é, deputada, a Damares, que ela fala que também foi abusada, né? Ela até denunciou um líder no plenário, diz que há 55 anos, né? Ela foi abusada. E ela fala, quer tirar a identidade de um menino, de um homem, abusa dele criança. Quer tirar a identidade de uma menina, abuse dela criança. Então foi isso que me aconteceu, gente. Depois dessa época eu já tinha tanto trauma,
Que eu não sabia mais. Até pouco tempo, gente. Isso é assustador. Eu tinha 37 anos. E eu me perguntava, eu sou um menino, eu sou um homem ou uma mulher? Eu pensava, não, eu acho que eu sou mulher, porque eu tive filho. E isso é um perigo, gente. Isso é um perigo mesmo. E certa vez eu comecei a pensar, e se eu for um homem e estiver mentindo pra mim? Então, pra vocês verem a confusão que é a cabeça de uma criança. Converse com seus filhos, né? Conversei com os meus também, há alguns anos. Ó, se falar que vai matar a mamãe é mentira, que vai matar as suas avós é mentira. Conta pra mamãe se alguém fizer alguma coisa com vocês. Só não contei assim, né, gente? Eu acho que assim é a primeira vez que eu conto. E nisso, quando ele vinha, aí o que eu fiz? Criei coragem. Contei pra minha tia. Contei pra minha tia, ela contou pra minha avó. E ele veio de novo, minha avó falou assim, senta no colo do titio. E começou a chorar. A minha tia falou assim, você vai pôr os meninos no colo de Stu, né? A dor, que eu não posso falar aqui. Ela falou assim, mas é o meu irmãozinho. É seu irmão, é o irmão da senhora, mãe. Mas a senhora tem que ver que ele não é uma boa pessoa. E nisso a minha avó forçou. Eu e meus irmãos ainda sentaram no colo dele. Mesmo depois dela saber tudo. O que eu vou falar? Eu tenho que receber ele em casa. Aí o que a minha tia fez? A próxima vez que esse homem vir, eu vou pegar esse, passar a mão em todas as crianças dessa casa. E vou lá pra casa da minha irmã, que é minha tia que mora no Serra Verde. Vou lá pra casa da Chica. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nunca mais esse homem voltou. Eu fico pensando se foi um tio meu, que a minha tia contou, se foi algum namorado da minha tia na época, que deu uma espalha nele, né? E não deixou ele voltar. Ou alguma dessas crianças pode ter ameaçado de contar pros seus pais, né? Que estavam lá na casa. E nisso meu tio contando o velório da minha avó, que viu ele. Foi lá em São Paulo e viu ele. Depois de 40 anos. Nunca mais ele voltou na casa da minha avó. Então Deus é bom. Deus é maravilhoso. E não nós só nesse mês, gente. Vamos proteger as nossas crianças. Pelo amor de Deus. A todo tempo. Ficar vigilante. Criança não dorme na casa de coleguinha. Meus filhos falam, mãe, deixa eu dormir na casa do meu colega. Não. Você não confia em mim? Olha, filho, eu confio em vocês. Eu não confio no colega e nem na família do colega. Né? Nem na casa de parente, gente. Igual eu tava aí naquela Andesa Uric. Ela envolveu com o próprio irmão dela. Eu já tive histórico, né? De pessoas que ficam com brincadeira boba. Primo com primo, cunhado com cunhada. E nada disso acabou bem. Nada disso acabou bem. E o que acabou? Acabou em relacionamento. Né? Então, vamos vigiar. Se a menina usa uma sainha, um vestido mais compridinho, evita as meninas ficar dançando funk, TikTok. Tem muito pedófilo lá de plantão. Coloca um shortinho pro baixo do vestido da menina, né? Instrua os seus filhos, como antigamente o tabu, sexo era tabu. Se você não ensinar, o coleguinha da escola vai ensinar na prática. Se você não ensinar na teoria. É o que eu deixo pra vocês, né? Se eu não me engano, é Maio Laranja. Compartilha esse vídeo, divulga para que mais mães, mais pessoas não venham se calar, né? Esse foi um de abusos que eu sofri. Como muitos eu não contei no canal, porque muitos comprometem pessoas que amo até hoje, né? Mas eu fui abusada por 3 vezes. 2 vezes eram parentes, pessoas dentro de casa. Não era ninguém lá da rua, não. Era pessoas dentro de casa, né? Pessoa de confiança da minha família. E eu não sei, né? Se ele fazia isso com a minha mãe, com a minha tia, não sei.
mas que quando ele entrava dentro da casa da minha avó, a gente sentia. Era pesado. Ele não fazia isso só lá, né? Hoje ele já morreu. Eu espero, né? Eu torço, né? Para que tenha se arrependido e aceitado a Jesus. Mesmo que você que estiver assistindo, né? Você já fez isso ou faz? Não desanima. Confessa para alguém, pede ajuda, né? Às vezes você tem um líder religioso, peça ajuda, né? Caiu uma vez, né? É humano, mas não se mantenha nessa prática, né? Essa prática não é uma prática muito boa. E Deus, Ele é Deus perdoador. Ele pode perdoar. Se você praticou ou pratica ainda algo desse teor, seja com o filho, com o irmão, né? Com cunhada, que às vezes tem uma cunhada mais jovem, mais nova. Então, se arrependam. É o que eu digo para vocês. E para vocês que são vítimas, instrua seus filhos. E para você que ainda está passando por isso, conta para sua mãe, para a professora, mas não se cale. É mentira. Eles não vão matar seu pai, não vão matar sua mãe. Isso aí todos falam assim. É mentira. Eles são porcos e mentirosos.